Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nagira Albano. Hoje é dia 22 de março de 2026, hoje é um domingo, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora aí, nessa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a Ti. Lamanda sura e decanta. Ô, Senhor, me ajuda, Pai, a fazer a Tua obra. Me ajuda, Senhor, fazer a Tua vontade. Eu apresento o meu lar, a vida do meu esposo, dos meus filhos, apresento a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a meditação dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Hoje a gente vai estar em Jó 31, tá? Diz assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, aleluia. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, porque não é sobre mim, é sobre Ti, Jesus, é sobre a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua fidelidade. Senhor Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça sempre, para a honra e glória do Seu nome. Amém, Jesus, amém? Diz assim: fiz o acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó era um homem íntegro, entendeu? Então, ele, né, ele era um homem respeitador, né? Jó, ele respeitava. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é a ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele o meu caminho e não considera cada um dos meus passos, né? Então, Jó tá falando, né? Que Deus, né, vê os caminhos, né? E considera os passos, né? Cada um, né? Tanto dele como nosso, Deus vê todas as coisas, né? Porque os olhos de Deus estão em todo lugar. E é muito interessante que Jó, ele vem, né, falando ali, né, que ele fez ali, né, um voto ali com Deus, né, de não olhar ali um acordo, né? Então, ou seja, ele matando ali o pecado da carne, do coração, né? A cobiça sexual. Jó estava se mantendo longe da cobiça, né? Fraude, né? Coisas que não agradam a Deus, igreja. E a gente, né, como servo de Deus, a gente tem que ter essas coisas em nossa vida, integridade. Porque a igreja, o diabo, ele vem com pratos, ele vem com situações, né? Para nos tirar da presença de Deus, tá? E diz assim, no 5, se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pesa em balança justa e saberá que não tenho culpa, né? Igreja é muito sério, né? As pessoas, né? Quantas pessoas são falsas, é muito sério, igreja. Né? As pessoas são falsas, engana. Deus está vendo tudo isso, igreja. Nós não podemos, né? Se manter, né? Com isso, né? Com esse tipo de situações, né? Mas Deus cuida de Jó, né? Os pecados do coração aqui, ó, Jó, ele queima, né? Deus me pesa em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se as minhas mãos foram contaminadas, que outros comam que semeiem, né? Jó, ele tinha certeza, não, né? Será que eu fiz tudo isso? Meus pés se desviaram, a minha mão, né? Olha que coisa forte, igreja. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se as minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, né? Então, assim, Senhor, então, me mata, porque, né, eu não estou fazendo aquilo que lhe agrada, né? Igreja, é muito sério. Jó, ele fala aqui de uma maneira tão, como eu posso dizer, né, que como que semeia e que minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, meu Deus, ele falando de adultério, tá, igreja? É muito sério, né? Que a minha esposa moa cereal de outro homem e que outros durmam com ela. Eu sou íntegro, já dizendo assim, eu sou íntegro, jamais, né? Eu cobicei, né, a esposa do próximo, né? Pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso aqui é adultério, né? Então, adultério. Isso é um fogo que consome até a destruição, teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar?
que responderei quando chamado a prestar conta. Igreja, a gente tem que ter muito cuidado, né? Aquele que me fez no ventre materno, não fez também? Não foi ele que formou a mim e a eles, no interior das nossas mães? Então, assim, Deus, ele formou o homem. Ele falou assim, não, Deus me formou e formou o meu irmão, né? Por que eu estaria praticando mal contra ele, né? Não, não é justo, né? Então, não é justo. Aí ele diz assim, se não atendi os desejos dos pobres, se fadiguei os olhos da viúva, se comi meu pãozinho sem compartilhar com o órfão. Então, a igreja, ele tinha... Eita, Ramanda Suricanta, né? Então, ele tinha muito, né? Jó, ele compartilhava, ele ajudava, Deus sabia, né? Sendo que desde a minha juventude eu criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva. Então, ele cuidava dos seus empregados, né? Com cuidado, com carinho, né? Se viu alguém morrendo por falta de roupa ou um necessitado sem cobertor, meu Deus, que coisa linda. E o seu coração não me abençoou, porque eu aqueci com lã de minhas ovelhas. Se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal. Olha só, ele sabia que ele era um homem influente. Que o meu braço decaia do ombro e se quebre na junta. Igreja, olha que coisa linda. Jó, ele fala de justiça, né? Quantas pessoas é injusta, igreja? Quantas pessoas é injusta? Que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor não me podia fazer tais coisas. Então ele tinha medo, tá? Então, igreja, tem gente que tem medo das coisas do Senhor, né? Tem que ter medo de Deus, temor de Deus. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao puro, você é a minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol e sem fulgor e a lua move seu esplendor. Então ele fala assim, gente, né, eu tenho, mas foi Deus que me deu, tudo foi Deus. Em segredo, meu coração foi seduzido e a minha mão lhe já ofereceu beijos de veneração. Essas também seriam pecado merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus. Né? Olha só, igreja, né? Em segredo, meu coração foi seduzido. Quantas pessoas são seduzidas pela corrupção, né? Esse também seria pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, né? A corrupção. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer, eu que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito, quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Igreja é muito sério, né? Olha, os que moram em minha casa nunca tiveram dito, quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois minha porta sempre estava aberta para o viajante? É sério, igreja. Se eu escondi o meu pecado, como os outros fazem, acobertando o coração a minha culpa, meu Deus do céu, que forte. Aleluia. Oh, glória. Com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí de casa, se alguém me ouvisse, agora assino minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito, né? Ele tá pedindo aqui, né? Que Deus julgue, que Deus o escute, né? Que julgue ele, né? Eu bem que o levaria nos ombros e usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos como um príncipe. Eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim e todos os seus sucos chorarem, se consumir os meus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimos aos seus ocupantes, que me vem espinho em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Igreja, é muito forte, né? É tremendo, né? Aqui é Jó, né? Jó falando de si, né? No 31, né? No 30 e 31, Jó se defende. Tá muito sério.
Muito sério, muito sério. Então, igreja, é muito duro, né? A gente vê as coisas que acontecem, muitas vezes a gente deixar, né? Deus, ele é fiel, tá bom? Não podemos deixar de fazer o bem. Jó, ele poderia falar com Deus e Deus via que Jó era um homem temente e reto a ele, né? E que se desviava do mal, né? Então, Jó, quando ele termina a sua queixa, os seus argumentos, né? Ele fala ali com convicção, porque ele sabe quem é ele. Você sabe o que você fez de certo, você sabe o que você fez de errado. Eu sei o que eu fiz de certo, eu sei o que eu fiz de errado, né? Então, e a gente vai dar conta daquilo que a gente fez que não agradou a Deus. Porque Deus, a balança do Senhor não é enganosa. A balança do Senhor é certa, igreja. Aquilo que come plantar, ele vai colher. Muitas vezes a gente não planta e a gente colhe. Imagine a gente plantando. Olha lá, Suricanta. O que você tem plantado? O estudo de Jó, igreja, tem sido um exemplo para minha pessoa tão grande que quando eu leio assim eu fico envergonhada. Quando eu estudo, quando eu medito, eu vejo da integridade de Jó, igreja. O temor que ele tinha de Deus, né? Ele tinha medo ali de fazer as coisas erradas, né? Que Deus viesse o destruir. E ele sabia que Deus era justo. E as pessoas hoje não têm nem respeito por isso, não tá nem aí, né? Esse versículo 30, capítulo 31, versículo 23 diz assim: pois eu tinha medo que Deus me destruísse e temendo o teu esplendor não podia fazer tais coisas, né? Tem gente que não tá nem aí para as coisas do Senhor, não tem medo, não tem temor, não tem respeito, não tem nada, tá bom? Mas nós temos um Deus que vê tudo. Deus abençoe, fica na paz e Deus justifica Jó no final, né?